E se eu te dissesse que o amor da sua vida pode estar bem na sua frente, todos os dias, mas você simplesmente não consegue enxergar? Que tal se você descobrisse que às vezes ajudamos a construir o homem perfeito para outra pessoa? Esta é uma história que acontece nas ruas movimentadas de São Paulo, entre o concreto da Faria Lima e os subúrbios de Osasco. Me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo. E já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like, porque essa história vai mexer com o seu coração de um jeito que você não imagina. O despertador soou às 5h40 da manhã, como todos os dias da semana nos últimos 3 anos. Fernanda Silva abriu os olhos no quarto pequeno do apartamento que dividia com Júlia em Osasco, e por um breve momento permitiu-se imaginar como seria acordar em uma cobertura nos jardins, com vista para o Ibirapuera. "Fê, você vai perder o trem!" gritou Júlia da cozinha, já preparando o café da manhã apressado de quem trabalha no centro de São Paulo. Fernanda saltou da cama, seus cabelos castanhos caindo sobre os ombros de forma desarrumada. No espelho do banheiro, observou o próprio reflexo com a crítica silenciosa de sempre. Olhos castanhos comuns, rosto sem grandes atrativos, corpo que passava despercebido em qualquer multidão. Era exatamente o tipo de pessoa que ninguém notava numa cidade de 12 milhões de habitantes. 45 minutos depois, estava apertada no vagão da CPTM, sendo empurrada pela multidão que se dirigia ao centro financeiro. O trem cortava a metrópole cinzenta, passando por favelas, conjuntos habitacionais e, gradualmente, chegando aos arranha-céus espelhados da região da Faria Lima. Às 8 em ponto, Fernanda estava em sua mesa no 30º andar do edifício comercial mais imponente da avenida. De lá, podia ver todo o movimento frenético da cidade que nunca parava, mas seu olhar sempre se voltava para a porta de vidro do escritório ao lado, onde trabalhava o homem que ocupava seus pensamentos há mais tempo do que gostaria de admitir. Rafael Mendonça chegou pontualmente às 8h15, como sempre. Alto, cabelos negros impecavelmente penteados, terno azul marinho que custava mais que o salário de 3 meses de Fernanda. Ele cumprimentou com um aceno seco e se dirigiu ao seu escritório, sem nem mesmo olhá-la diretamente. Era assim todos os dias. Fernanda conhecia cada gesto, cada expressão facial, cada mudança no humor dele. Sabia que, quando ele franzia a testa de determinada forma, estava preocupado com os relatórios trimestrais. Quando tamborilava os dedos na mesa, estava ansioso para terminar uma reunião. Quando olhava pela janela por mais de 2 minutos seguidos, estava pensando em algo que o incomodava profundamente. Naquela manhã de segunda-feira, Rafael olhou pela janela por exatos 7 minutos. "Fernanda", sua voz soou pelo interfone. "Poderia vir aqui, por favor?" O coração de Fernanda disparou, como sempre acontecia quando ele a chamava para conversas que fugiam do rotineiro. Ela alisou a saia, verificou se o cabelo estava no lugar e bateu na porta de vidro. "Entre e feche a porta." Algo estava diferente. Rafael não estava atrás da mesa, mas em pé, olhando para a Avenida Faria Lima lá embaixo. Suas mãos estavam enterradas nos bolsos, e Fernanda notou uma tensão nos ombros que raramente via. "Sente-se, por favor." Fernanda se acomodou na cadeira de couro, suas mãos automaticamente se juntando no colo. O escritório cheirava ao perfume masculino caro que Rafael usava, uma fragrância que ela já havia memorizado sem nunca ter estado tão perto da fonte. "Eu preciso te contar algo." Rafael finalmente se virou, e Fernanda ficou chocada ao ver vulnerabilidade em seus olhos normalmente frios. "E depois vou te pedir algo que talvez seja inadequado." O silêncio se estendeu por longos segundos. Fernanda podia ouvir o próprio coração batendo e o som abafado do trânsito 30 andares abaixo. "Eu terminei com Patrícia há 8 meses. Fernanda já sabia disso. Havia percebido quando ele parou de sair mais cedo às sextas-feiras, quando parou de receber buquês de flores caros, quando a mulher loira e elegante parou de aparecer no escritório. Mas fingiu surpresa com um leve arqueamento das sobrancelhas. Eu cometi um erro." Rafael passou a mão pelos cabelos, desarrumando pela primeira vez a perfeição estudada. "Ela sempre dizia que eu era frio demais, distante demais. Que eu não sabia demonstrar sentimentos e eu simplesmente não sabia como mudar isso." Fernanda permaneceu em silêncio,
observando o homem mais poderoso que conhecia se desmoronar lentamente à sua frente. O problema é que agora eu percebo que ela estava certa. Rafael se aproximou da mesa, apoiando as mãos na superfície polida. Eu quero reconquistá-la, Fernanda. Eu quero ser o homem que ela merece, e eu acredito que você pode me ajudar. O mundo de Fernanda parou. As palavras ecoaram em sua mente como um eco distorcido. Ele estava pedindo para ela ajudá-lo a reconquistar outra mulher, a mulher mais linda, elegante e sofisticada que Fernanda já havia visto na vida. Você é a pessoa mais sensível e compreensiva que eu conheço, Rafael continuou, alheio ao terremoto emocional que causava. Você me entende melhor que qualquer pessoa. Se alguém pode me ensinar a ser melhor, é você. Fernanda abriu a boca, mas nenhum som saiu. Como poderia explicar que ensiná-lo a amar outra pessoa seria como arrancar o próprio coração e entregá-lo em uma bandeja de prata? Eu sei que é muito pedir, Rafael disse, interpretando seu silêncio como hesitação profissional. E claro que você será compensada adequadamente pelo tempo extra. Não é sobre dinheiro, Sr. Mendonça. Rafael, ele corrigiu suavemente. Se vamos fazer isso, acho que já passou da hora de você me chamar pelo nome. Fernanda o encarou nos olhos pela primeira vez em 3 anos de convivência diária. Havia uma esperança genuína ali, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. E naquele momento, ela soube que seria incapaz de negar qualquer coisa que ele pedisse. Eu te ajudo, sussurrou. O sorriso que Rafael abriu foi o mais genuíno que Fernanda já havia visto. Ele se aproximou e, para sua completa surpresa, segurou suas mãos. Obrigado, Fernanda. Você não imagina o que isso significa para mim. Enquanto sentia o calor das mãos dele envolvendo as suas, Fernanda percebeu que acabara de concordar em construir o homem perfeito para outra mulher. Mas como explicar que, ao fazer isso, provavelmente estaria destruindo a si mesma no processo? Na terça-feira seguinte, Fernanda chegou ao escritório carregando uma pasta com anotações que havia feito durante toda a noite anterior. Não conseguira dormir, alternando entre a euforia de ter sido escolhida por Rafael para uma missão tão íntima e a agonia de saber para que finalidade. Rafael a esperava com 2 cafés sobre a mesa, algo inédito em 3 anos de trabalho conjunto. Pensei que poderíamos começar hoje, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Se você não se importar. Fernanda se sentou, notando como a dinâmica entre eles havia mudado sutilmente. Havia uma intimidade forçada no ar, como se fossem cúmplices de um segredo importante. Eu fiz algumas anotações, ela disse, abrindo a pasta com mãos ligeiramente trêmulas, sobre o que as mulheres geralmente apreciam em um relacionamento. Rafael se inclinou para a frente, genuinamente interessado. Diga. Bem, Fernanda olhou para suas anotações, mas, na verdade, estava lembrando de todas as vezes que havia observado a interação dele com Patrícia. Primeiro, acho que você poderia ser menos formal, mesmo em mensagens de texto. Formal como? Você sempre escreve mensagens como se fossem e-mails corporativos. Espero que esteja bem. Gostaria de saber se tem disponibilidade para jantar hoje à noite. Aguardo sua resposta. É muito frio. Rafael franziu a testa. E como deveria escrever? Fernanda respirou fundo. Algo como: Oi, linda. Que tal jantarmos hoje? Estou com saudade. Estou com saudade? Rafael repetiu as palavras como se fossem de uma língua estrangeira. É sobre vulnerabilidade, Fernanda explicou, sentindo as bochechas corarem. Quando você admite que sente falta de alguém, está mostrando que essa pessoa é importante para você. Rafael anotou algo em um bloco. Continue. Também tem a questão da aparência. Você sempre usa terno completo, mesmo em situações casuais. É intimidante. Intimidante. Faz você parecer inacessível, como se estivesse sempre em modo trabalho. Fernanda hesitou antes de continuar. Talvez você pudesse experimentar looks mais descontraídos às vezes. Uma camisa sem gravata, por exemplo. Rafael olhou para sua gravata de seda italiana como se ela tivesse o ofendido pessoalmente. E tem também a questão de como você trata as pessoas ao seu redor. Fernanda continuou, ganhando confiança. Você é muito seco com os funcionários. Patrícia sempre gostou de homens que fossem gentis com todos, não apenas com quem consideram importantes. Você observava como eu tratava os outros quando estava com Patrícia?
A pergunta pegou Fernanda desprevenida. Bem, é difícil não notar. Vocês vinham aqui com frequência. Rafael assentiu pensativamente. E o que mais você notou? Fernanda se viu numa encruzilhada perigosa. Como poderia explicar que havia estudado cada interação dele com Patrícia como quem estuda um acidente de carro, incapaz de desviar o olhar, mesmo sabendo que estava se machucando? Ela gostava quando você sorria, disse finalmente. Você tem um sorriso bonito, mas raramente usa. Rafael a encarou com uma expressão que Fernanda não conseguiu decifrar. Você acha que eu tenho um sorriso bonito? O coração de Fernanda disparou. É uma observação objetiva. Todas as mulheres do escritório comentam. Todas as mulheres do escritório comentam sobre meu sorriso? Havia uma nota de diversão na voz dele agora. Não é importante, Fernanda disse rapidamente, voltando às suas anotações. O importante é que você deveria sorrir mais, especialmente para Patrícia. O nome da ex-namorada pareceu trazer Rafael de volta à realidade da situação. Certo, sorrir mais, ser menos formal, mais gentil com todos. O que mais? Demonstrações físicas de carinho, Fernanda disse, sentindo como se estivesse arrancando as palavras de dentro do peito. Segurar a mão, abraços espontâneos, pequenos gestos que mostram afeto. Eu nunca fui muito físico, Rafael admitiu. Por isso precisa aprender, Fernanda disse, e depois se deu conta do que havia dito. Aprender de forma apropriada, claro. Claro, Rafael fez mais algumas anotações. E quanto ao que falar? Sobre o que conversar? Pergunte sobre os sentimentos dela, sobre o dia dela, sobre os sonhos dela. Mostre interesse genuíno na vida interior dela, não apenas nos aspectos superficiais. Vida interior, Rafael repetiu. E seja vulnerável também. Divida seus medos, suas inseguranças. Ela sempre reclamava que não te conhecia realmente por baixo de toda essa armadura profissional. Rafael ficou quieto por um longo momento, olhando pelas janelas para a cidade lá embaixo. Você realmente prestava muita atenção em nós dois, ele disse finalmente. Fernanda sentiu o sangue gelar. Eu não estava espionando. É só que... Não é isso. Rafael se virou para ela. É que suas observações são muito precisas. Quase como se você me conhecesse melhor do que eu conheço a mim mesmo. Por um momento, Fernanda teve a sensação vertiginosa de que ele estava prestes a descobrir a verdade, que ela havia passado 3 anos estudando cada expressão sua, cada gesto, cada mudança de humor, porque estava completamente apaixonada por ele. É meu trabalho te conhecer, ela disse, tentando manter a voz neutra. Sou sua assistente há 3 anos. É verdade. Rafael sorriu, e Fernanda teve que admitir que realmente era um sorriso bonito. Então, quando começamos? Começamos a reforma, a transformação de Rafael Mendonça. Ele se levantou, de repente cheio de energia. Quanto tempo você acha que vai levar para eu me tornar irresistível? Fernanda olhou para ele, alto, elegante, inteligente, poderoso, e pensou que ele já era irresistível, pelo menos para ela. Mas o que disse foi: isso depende de quão comprometido você está em mudar. Totalmente comprometido, Rafael respondeu sem hesitação. Patrícia vale qualquer esforço. E assim, Fernanda começou a obra mais dolorosa de sua vida: transformar o homem que amava no parceiro perfeito para outra mulher. A primeira mudança foi na aparência. Na quinta-feira, Rafael apareceu no escritório sem gravata, a camisa branca aberta no primeiro botão, as mangas discretamente dobradas. O efeito foi imediato. Ele parecia mais jovem, mais acessível, mais humano. Como está? Perguntou claramente desconfortável. Fernanda engoliu em seco. Se antes ele era atraente de forma intimidante, agora estava devastadoramente charmoso. Perfeito, conseguiu dizer. Patrícia vai adorar. Durante toda a manhã, Fernanda notou como as outras funcionárias reagiram à mudança. Conversas sussurradas, olhadas mais demoradas, sorrisos que não existiam antes. Rafael estava se tornando mais notado, mais desejado. Viu como a Carla da contabilidade sorriu para mim no elevador? Rafael comentou durante o almoço, que agora faziam juntos enquanto discutiam sua estratégia de reconquista. Ela sempre achou você atraente, Fernanda respondeu, cutucando a salada sem apetite. Só que agora você parece mais disponível. Interessante. Rafael mastigou pensativamente seu sanduíche. E as mensagens? Você pode revisar antes de eu enviar para Patrícia? Fernanda quase engasgou.
Revisar suas mensagens? Só até eu pegar o jeito. Você disse que sou formal demais. Então foi assim que Fernanda se viu escrevendo mensagens de amor para Rafael enviar à sua ex-namorada. Cada palavra era uma pequena tortura. Oi, Pat. Estava pensando em você hoje e me lembrei daquela vez que dançamos na varanda do seu apartamento. Que tal repetirmos a dose? Rafa. Rafael leu a mensagem em voz alta. Dançamos na varanda do apartamento dela? Vocês dançaram, Fernanda confirmou, lembrando-se da noite em que havia trabalhado até tarde e os visto através das janelas do prédio em frente. No aniversário dela no ano passado. Você a fez dançar no terraço sem música. Foi bonito. Rafael a encarou com uma expressão estranha. Você se lembra disso? Eu estava trabalhando até tarde e... acabei vendo. Fernanda se concentrou na tela do celular. O importante é que foi um momento especial para vocês dois. Referenciar memórias compartilhadas cria conexão emocional. Certo. Rafael digitou a mensagem. Enviando agora. A resposta de Patrícia chegou 20 minutos depois. Nossa, que saudade daquela noite. Você está diferente, Rafa. Mas... você. Aceito o convite. Pat. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como um soco no estômago de Fernanda. Ele estava radiante, mais feliz do que ela o havia visto em meses. Funcionou, ele disse quase incrédulo. Ela aceitou. Fernanda, você é um gênio. Fernanda forçou um sorriso. Fico feliz que tenha dado certo. Mas agora temos um problema. Rafael continuou, sua euforia se transformando em ansiedade. Ela disse que eu estou diferente. Mas eu não sei bem quem é esse eu que ela está vendo. Como assim? Eu mudei minha aparência, minha forma de escrever. Mas quando estivermos juntos, e se ela perceber que é tudo artificial? E se eu não souber como agir? Fernanda viu a insegurança voltando aos olhos dele e sentiu uma pontada de dor no peito. Rafael sempre parecera tão confiante, tão no controle de tudo. Vê-lo vulnerável dessa forma era ao mesmo tempo tocante e devastador. Você precisa praticar, ela disse suavemente. As mudanças têm que se tornar naturais. Praticar como? A ideia surgiu antes que Fernanda pudesse censurá-la. Ensaie comigo. Rafael piscou. Ensaiar com você. Simulações. Fernanda explicou rapidamente, sentindo as bochechas corarem. Eu posso fingir que sou ela. E você pratica as conversas, os gestos, a nova forma de se comportar. Assim, quando estiverem juntos de verdade, vai parecer natural. Rafael considerou a proposta por um longo momento. Isso faria mesmo diferença? Faria. Fernanda mal conseguia acreditar no que estava sugerindo. Posso te ensinar a ser mais espontâneo, mais carinhoso, a demonstrar os sentimentos de forma genuína. E você faria isso por mim? Havia algo na forma como ele fez a pergunta que fez o coração de Fernanda apertar, como se ele realmente não conseguisse acreditar que alguém se esforçaria tanto para ajudá-lo. Claro, ela disse, é para isso que estou aqui. Rafael estendeu a mão através da mesa e tocou a dela brevemente. Obrigado, Fernanda. Sério. Eu não sei como te agradecer. O toque durou apenas 2 segundos, mas foi o suficiente para Fernanda sentir uma corrente elétrica subir pelo braço. Quando ele retirou a mão, ela teve que resistir ao impulso de levar a própria à bochecha, como se pudesse preservar o calor. Então, Rafael disse, ajeitando a camisa sem gravata, quando começamos essas simulações? Hoje à noite. Fernanda se surpreendeu com a própria audácia. Depois do expediente, podemos pedir comida e praticar. Perfeito. Rafael sorriu novamente. Aquele sorriso que, segundo suas próprias palavras, todas as mulheres do escritório comentavam. Vai ser como uma aula particular de relacionamentos. Fernanda assentiu, tentando ignorar a ironia dolorosa da situação. Ela estava prestes a dar aulas particulares de como amar outra mulher para o único homem que já havia amado. Mas talvez, apenas talvez, aquelas horas de intimidade forçada fossem a única chance que ela teria de estar verdadeiramente próxima dele. E mesmo sabendo que cada momento seria uma doce tortura, ela não conseguia resistir à oportunidade. Afinal, algumas migalhas de atenção eram melhor do que nenhuma atenção. Ou pelo menos era isso que ela tentava se convencer. O escritório estava vazio quando a empresa de comida japonesa entregou o pedido às 8 da noite. As luzes de São Paulo cintilavam lá embaixo, transformando a cidade em um mar de pontos dourados, enquanto Fernanda e Rafael se sentavam no chão do escritório dele,
os contêineres de sushi espalhados sobre a mesa de centro. Rafael havia tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa. Fernanda nunca o havia visto tão relaxado, tão humano. Então, como funciona isso? Ele perguntou, pegando um sashimi com os dedos em vez dos hashi. Eu finjo que você é Patrícia. Não exatamente. Fernanda sentiu o estômago se revolver só de pensar nisso. É mais sobre você praticar ser mais espontâneo, mais carinhoso. Eu vou te dar feedback sobre como está soando. Certo. Rafael endireitou os ombros como se estivesse se preparando para uma apresentação corporativa. Como começamos? Primeiro, relaxe. Fernanda riu nervosamente. Você parece que está indo para uma reunião de diretoria. Namoro é sobre espontaneidade, lembra? Rafael respirou fundo e deixou os ombros caírem. Melhor? Melhor. Agora me conte sobre seu dia. Meu dia? Rafael pareceu confuso. Você estava aqui comigo o dia inteiro. Não é sobre os fatos. Fernanda explicou pacientemente. É sobre compartilhar como você se sentiu, o que te deixou feliz, o que te preocupou. Patrícia sempre reclamava que você nunca compartilhava seus sentimentos. Rafael ficou quieto por um momento, olhando para o sushi em suas mãos. Eu não sei bem como fazer isso. Tente. Como foi seu dia hoje? Foi... Rafael hesitou. Na verdade, foi o primeiro dia em meses que me senti esperançoso. Quando Patrícia respondeu minha mensagem, foi como se eu tivesse ganhado uma segunda chance de ser feliz. Fernanda sentiu o peito apertar, mas manteve a expressão neutra. Isso é bom. É real, é vulnerável, continue. E eu me senti grato. Rafael continuou ganhando confiança. Grato por ter você me ajudando. Eu nunca tive uma amiga mulher antes. Sempre achei que não precisava, mas agora percebo que estava perdendo muito. Amiga. A palavra ecoou na mente de Fernanda como um eco distante. Era isso que ela era para ele. Uma amiga que o ajudava a conquistar outra mulher. E você? Rafael perguntou. Como foi seu dia? A pergunta a pegou desprevenida. Em 3 anos trabalhando juntos, ele nunca havia perguntado sobre seus sentimentos. Foi complicado, ela admitiu. Por quê? Fernanda olhou para ele. Realmente olhou. Viu a curiosidade genuína nos olhos dele, a atenção total que raramente direcionava para ela. Por um momento, foi tentador dizer a verdade, que seu dia havia sido complicado, porque estava apaixonada por ele e ajudá-lo a reconquistar outra mulher estava partindo seu coração em 1000 pedaços. Só questões pessoais, disse em vez disso. Nada importante. Para mim é importante, Rafael disse suavemente. Se está te incomodando, é importante. Fernanda o encarou, chocada. Havia uma sinceridade em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Ela começou, e depois parou. É difícil de explicar. Tente. Às vezes a gente se coloca em situações que sabemos que vão nos machucar, Fernanda disse cuidadosamente. Mas fazemos mesmo assim porque não conseguimos evitar. Rafael assentiu pensativamente. Como quando você ama alguém que não pode te amar de volta. O sangue de Fernanda gelou. Como assim? É o que eu sinto em relação a Patrícia, Rafael explicou. Eu a amo, mas ela me deixou porque eu não sabia demonstrar. É uma situação que eu mesmo criei, que sei que pode me machucar, mas não consigo desistir. Ah, Fernanda respirou aliviada e ao mesmo tempo sentiu uma dor aguda no peito. Sim, é algo assim. Eles ficaram em silêncio por um momento, comendo sushi e perdidos em seus próprios pensamentos. Finalmente, Rafael quebrou o silêncio. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Fernanda assentiu, temendo o que viria. Por que você nunca se casou? Ou tem um namorado sério? Você é linda, inteligente e gentil. Qualquer homem seria sortudo em ter você. Fernanda quase engasgou com o sashimi. Rafael achava que ela era linda? Eu nunca encontrei a pessoa certa, conseguiu dizer. Como sabemos quando é a pessoa certa? Rafael perguntou, genuinamente curioso. A pergunta era tão irônica que Fernanda quase riu. Como explicar que ela sabia exatamente quando era a pessoa certa? Havia sabido desde o primeiro dia que pusera os pés naquele escritório, mas que essa pessoa estava apaixonada por outra. Acho que sabemos quando estar com essa pessoa nos faz querer ser uma versão melhor de nós mesmos, ela disse finalmente. Quando pensamos nela e sentimos vontade de crescer, de mudar, de nos tornarmos dignos do amor dela. Rafael ficou quieto, absorvendo as palavras.
É exatamente assim que me sinto em relação a Patrícia, ele disse suavemente, como se ela me inspirasse a ser melhor. Fernanda assentiu, sentindo uma lágrima ameaçar descer por sua bochecha. Então você sabe que ela é a pessoa certa. E você? Rafael perguntou. Já sentiu isso por alguém? Fernanda olhou diretamente nos olhos dele. Sim, já senti. E o que aconteceu? Ele estava apaixonado por outra pessoa, Fernanda disse, sua voz mal passando de um sussurro. Então eu decidi ajudá-lo a reconquistá-la. Rafael ficou muito quieto, estudando o rosto dela. Por um momento terrível, Fernanda pensou que ele havia entendido, que tinha descoberto a verdade. Mas então ele disse, você é uma pessoa incrível, Fernanda. Sacrificar sua própria felicidade para ajudar alguém que ama é o gesto mais generoso que já vi. Ele se inclinou e beijou sua testa suavemente. Ele não sabe a sorte que tem. O toque dos lábios dele em sua pele foi como fogo. Fernanda fechou os olhos memorizando a sensação, sabendo que seria a coisa mais próxima de um beijo real que jamais teria dele. Quando Rafael se afastou, ela abriu os olhos e encontrou os dele muito próximos, estudando seu rosto com uma intensidade que fez seu coração disparar. Fernanda, ele começou, e sua voz estava diferente, mais baixa, mais íntima. O telefone dele tocou, quebrando o momento. Rafael atendeu automaticamente. Oi, Patrícia. Sua voz mudou instantaneamente. Ficou mais animada, mais calorosa. Que bom ouvir você. Sim, estou ansioso para amanhã também. Fernanda se levantou quietly e começou a recolher os contêineres de sushi, tentando não ouvir a conversa amorosa que se desenrolava ao seu lado. Mas quando Rafael riu de algo que Patrícia disse, uma risada genuína e carinhosa, ela sentiu algo se quebrar dentro do peito. Ela havia conseguido. Estava transformando Rafael no homem perfeito para Patrícia. E o pior de tudo era que, no processo, estava se apaixonando ainda mais por essa versão melhorada dele, uma versão que nunca seria sua. Preciso da sua ajuda com mais uma coisa, Rafael disse na segunda-feira seguinte, assim que Fernanda chegou ao escritório. Ele parecia nervoso, caminhando de um lado para outro atrás de sua mesa. O que foi? Fernanda perguntou, embora uma parte dela já temesse a resposta. Patrícia sugeriu que fôssemos dançar na sexta-feira, em uma casa noturna nova na Vila Madalena. Mas ele passou a mão pelos cabelos, desfazendo o penteado impecável. Eu não sei dançar, Fernanda piscou. Como assim não sabe dançar? Eu vi vocês dançando no terraço dela. Aquilo foi diferente. Era lento, sem ritmo específico. Mas ela está falando de samba, forró, essas coisas. Eu vou fazer papel de idiota. O coração de Fernanda acelerou quando percebeu onde a conversa estava indo. Você quer que eu... Ela começou. Te ensine a dançar. Rafael terminou a frase. Eu sei que é muito pedir, mas você é a única pessoa em quem confio para isso. E tenho certeza de que você dança bem. Por que tem certeza? Porque você é brasileira de verdade, Rafael disse com um sorriso enviesado. Eu sou só um empresário que cresceu em colégio particular. Você cresceu em Osasco? Deve saber dançar desde criança. Fernanda quase riu da ironia. Ele estava certo. Ela adorava dançar. Havia aprendido samba e forró com a mãe desde pequena, mas ensinar Rafael a dançar seria uma tortura ainda maior que as aulas de relacionamento. Eu posso te ensinar, disse finalmente. O sorriso que Rafael abriu foi devastador. Sério? Fernanda, você é incrível. Mas vamos ter que sair do escritório para isso. Precisamos de espaço e música. Onde sugere? Fernanda pensou rapidamente. Tem um estúdio de dança em Pinheiros que oferece aulas particulares. Posso agendar para hoje à noite. Perfeito. Eu pago, obviamente. 2 horas depois, Fernanda estava parada em frente ao estúdio Ritmo, um local pequeno mas aconchegante que oferecia aulas de dança para iniciantes. Rafael chegou 5 minutos atrasado, carregando uma sacola. Trouxe roupas mais confortáveis, explicou mostrando uma calça jeans e uma camiseta. Achei que o terno não seria adequado. Ver Rafael de jeans e camiseta foi um choque para o sistema de Fernanda. Ele parecia mais jovem, mais normal, mais como alguém com quem ela poderia ter uma chance se as circunstâncias fossem diferentes. O instrutor do estúdio, um homem de 50 anos chamado Paulo, os cumprimentou com entusiasmo. Então vocês querem aprender a dançar juntos? Que romântico! Não, não é isso, Fernanda disse rapidamente. Eu estou ensinando ele, para ele dançar com outra pessoa,
Paulo pareceu confuso, mas não comentou. Tudo bem, que tipo de dança querem focar? Samba e forró, Rafael respondeu. O básico mesmo. Perfeito. Vamos começar com samba. É mais técnico. Paulo colocou uma música animada e demonstrou alguns passos básicos. Fernanda os seguiu naturalmente. O ritmo estava em seu sangue, seus quadris se movendo com facilidade natural. Mas quando olhou para Rafael, viu que ele estava completamente perdido. Relaxa, ela disse suavemente, se aproximando dele. Não pense tanto, sente a música. Colocou as mãos nos quadris dele, orientando o movimento. O toque enviou uma corrente elétrica através de seu corpo, mas ela tentou se concentrar na tarefa. Assim, disse, movendo os próprios quadris para mostrar o ritmo. 1, 2, 1, 2, 3. Rafael tentou imitar, mas seus movimentos eram rígidos, mecânicos. Você está pensando demais, Fernanda riu. Olha para mim. Imita o que eu faço. Ela começou a dançar bem devagar, exagerando os movimentos dos quadris e dos pés. Rafael a observou intensamente, como se estivesse estudando um relatório financeiro importante. Agora você, ela disse, parando. Rafael tentou, e dessa vez foi ligeiramente melhor, mas ainda faltava fluidez. Vamos tentar junto, sugeriu Paulo. Às vezes, é mais fácil quando há uma conexão entre os parceiros. Fernanda hesitou, mas Rafael já estava estendendo as mãos para ela. Quando seus dedos se tocaram, ela sentiu aquela familiar corrente elétrica. Eles começaram devagar, Fernanda guiando Rafael através dos passos básicos. Suas mãos estavam em seus ombros, as dele em sua cintura. A proximidade era inebriante. Ela podia sentir o calor do corpo dele, o perfume que já havia memorizado, a tensão nos músculos dele enquanto tentava seguir seu ritmo. Melhor, Paulo encorajou. Agora tentem se soltar mais. A dança é sobre conexão, sobre energia entre os parceiros. Rafael olhou nos olhos de Fernanda. Desculpa se piso no seu pé. Não vai pisar, ela disse suavemente. Confie em mim. Algo mudou na expressão dele. Os movimentos se tornaram mais fluidos, mais naturais. Eles estavam se movendo como se fossem uma só pessoa, os corpos sincronizados de forma quase mágica. Isso! Paulo gritou. Agora vocês entenderam. A música terminou, mas eles continuaram se movendo por alguns segundos perdidos no momento. Quando finalmente pararam, estavam muito próximos, os rostos a centímetros de distância. Você dança muito bem, Rafael disse, sua voz rouca. Você também. Fernanda sussurrou, hipnotizada pelos olhos dele. Por um momento, pareceu que ele ia beijá-la. Seus olhos desceram para os lábios dela e ela sentiu o mundo parar. Agora vamos tentar forró, Paulo anunciou alegremente, quebrando o encantamento. Rafael se afastou rapidamente como se tivesse sido queimado. Certo, forró, vamos lá. O forró foi ainda mais desafiador para Fernanda. A dança exigia ainda mais proximidade. Os corpos colados, respirando no ouvido um do outro. Rafael aprendeu mais rapidamente dessa vez, seus braços envolvendo-a de forma protetora enquanto a guiava pelos passos. É sobre contar uma história, Fernanda explicou, tentando ignorar como era bom estar em seus braços. O homem conduz, mas a mulher responde. É uma conversa. Que história estamos contando? Rafael perguntou, seu hálito quente contra o ouvido dela. Fernanda fechou os olhos, deixando-se levar pela música e pela proximidade. A história de duas pessoas que se encontram e se conectam, sussurrou. Mesmo que seja por alguns minutos. Eles dançaram por mais uma hora, alternando entre samba e forró. A cada música, Rafael ficava mais confiante, mais natural. E a cada momento de proximidade, Fernanda se apaixonava um pouco mais. Quando a aula terminou, ambos estavam suados e sem fôlego. Você estava certo, Rafael disse enquanto se trocava. Eu realmente precisava aprender. Patrícia vai ficar impressionada. O nome dela foi como um balde de água fria sobre Fernanda. Por uma hora, ela havia se permitido esquecer por que estavam ali. Havia fingido que aqueles momentos de intimidade eram reais, que Rafael estava aprendendo a dançar com ela, para ela. Ela vai amar, Fernanda disse, forçando um sorriso. Você está um dançarino natural, só porque tive uma boa professora. Rafael tocou o rosto dela suavemente. Obrigado, Fernanda. Mais uma vez, você tornou possível algo que eu achava impossível. Enquanto saíam do estúdio, Fernanda não conseguia tirar da cabeça a sensação dos braços dele ao seu redor.
do calor do corpo dele contra o seu. Havia ensinado Rafael a dançar, e agora ele usaria essas habilidades para seduzir Patrícia. Mais uma vez, ela havia construído uma ponte para ele chegar até outra mulher. Mas desta vez, as lembranças da proximidade íntima tornariam ainda mais doloroso vê-lo usar o que havia aprendido com outra pessoa. Na segunda-feira seguinte, Rafael chegou ao escritório radiante. Fernanda soube imediatamente que a noite na casa noturna havia sido um sucesso antes mesmo dele abrir a boca. Foi incrível, ele disse, se jogando na cadeira em frente à mesa dela. Fernanda, funcionou perfeitamente. Patrícia ficou impressionada. Disse que eu estava completamente diferente, mais espontâneo, mais vivo. Fernanda forçou um sorriso. Que bom, fico feliz. Você não entende. Rafael se inclinou para a frente, os olhos brilhando de excitação. Quando começamos a dançar forró, foi como se fosse a coisa mais natural do mundo. E ela notou. Disse que eu estava misterioso, que tinha camadas que ela nunca havia visto antes. Cada palavra era como uma pequena punhalada no peito de Fernanda. Ela havia criado essas camadas, havia ensinado a ele como ser misterioso e espontâneo. E não foi só a dança, Rafael continuou. As conversas também. Eu perguntei sobre os sentimentos dela, dividi algumas inseguranças minhas. Foi a conversa mais íntima que já tivemos. Inseguranças? Fernanda perguntou, curiosa apesar da dor. Contei para ela sobre meu medo de não ser suficiente, de ser frio demais, distante demais, de não saber amar direito. Rafael passou a mão pelos cabelos. Ela ficou tocada. Disse que nunca havia me visto tão vulnerável. Fernanda assentiu, lembrando-se de suas próprias palavras sobre vulnerabilidade ser atraente. E o melhor de tudo, Rafael disse, sua voz ficando mais baixa. Ela disse que quer tentar novamente, oficialmente, voltar a namorar. O mundo de Fernanda parou. Ela sabia que este momento chegaria. Havia trabalhado para que chegasse, mas ouvir as palavras em voz alta foi como um soco no estômago. Parabéns, conseguiu dizer. Você conseguiu. Nós conseguimos, Rafael corrigiu. Eu nunca teria feito isso sem você, Fernanda. Você literalmente me salvou. Ele se levantou e, para total surpresa de Fernanda, a abraçou apertado. Foi um abraço longo, caloroso, cheio de gratidão genuína. Por alguns segundos ela se permitiu derreter em seus braços, fingindo que o abraço significava algo diferente. Obrigado, ele sussurrou no ouvido dela. Obrigado por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Quando se separaram, Fernanda teve que piscar rapidamente para conter as lágrimas. Eu sempre soube que você era capaz, disse suavemente. Durante os dias seguintes, Rafael estava nas nuvens. Ele e Patrícia retomaram oficialmente o relacionamento, e ele não conseguia parar de falar sobre como tudo estava perfeito. Jantares românticos nos melhores restaurantes de São Paulo, passeios no Ibirapuera, noites de dança na Vila Madalena. Fernanda ouvia tudo com um sorriso forçado, oferecendo conselhos quando pedida, celebrando pequenas vitórias que partiam seu coração em pedaços. Ela havia se tornado a confidente amorosa de Rafael, a amiga que ele procurava para dividir cada momento de felicidade com Patrícia. Ela quer que eu conheça os pais dela de novo, Rafael contou numa quinta-feira. Disse que quero mostrar para eles como mudei. Isso é um grande passo, Fernanda comentou, organizando documentos sem realmente vê-los. E eu estava pensando, talvez seja hora de dar um próximo passo também, tipo, morarmos juntos. A caneta escorregou da mão de Fernanda. Morar juntos? Faz sentido, não acha? Já namoramos por quase 2 anos antes e agora que nós estamos em um lugar melhor, parece natural. Fernanda assentiu mecanicamente, mas por dentro estava gritando. Rafael e Patrícia morando juntos significava que sua transformação havia sido completa. Ela havia criado o parceiro perfeito para outra mulher e agora eles iriam construir uma vida juntos. Quando vai propor isso para ela? Na verdade, Rafael sorriu sheepishly. Já propus, ontem à noite durante o jantar, e ela disse sim. O mundo de Fernanda desabou definitivamente. Disse sim? Estamos procurando um apartamento nos jardins, algo com varanda para podermos dançar como naquela noite que você mencionou. Rafael riu, completamente alheio à devastação que causava. É engraçado como um momento que eu nem lembrava direito se tornou tão importante para nós. Fernanda teve que se desculpar
e correr para o banheiro. Trancou-se em uma cabine e deixou as lágrimas finalmente caírem. Ela havia trabalhado tão duro para que este momento chegasse, havia construído meticulosamente a reconquista de Patrícia, e agora que havia conseguido, a dor era insuportável. Alguns minutos depois, conseguiu se recompor e voltou para sua mesa. Rafael estava ao telefone com alguém, provavelmente um corretor de imóveis, falando sobre apartamentos e varandes. Quando desligou, virou-se para ela com um sorriso radiante. Fernanda, eu não sei como te agradecer por tudo isso. Você transformou minha vida completamente. Patrícia e eu nunca fomos tão felizes. Fico feliz por você, Fernanda disse, e parte dela realmente ficava. Ver Rafael feliz era algo que sempre quis, mesmo que não fosse com ela. Eu quero fazer algo especial para comemorar, Rafael disse. Um jantar, você, eu e Patrícia, para você conhecê-la melhor e para celebrarmos tudo. O convite foi como a cereja no topo do bolo da tortura. Jantar com o homem que amava e a mulher que havia o conquistado usando suas próprias estratégias. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, Rafael insistiu. Seria muito importante para mim. Você é minha melhor amiga, Fernanda. Quero que as duas mulheres mais importantes da minha vida se conheçam melhor. Melhor amiga. As palavras ecoaram na mente de Fernanda. Depois de tudo, das aulas de relacionamento, das sessões de dança, dos momentos íntimos de vulnerabilidade compartilhada, ela era sua melhor amiga. A mulher que o ajudava a amar outra mulher. Tudo bem, disse finalmente. Eu vou. O sorriso que Rafael abriu foi genuíno e caloroso, e por um momento, Fernanda quase conseguiu fingir que valia a pena, que todas essas semanas de tortura, toda essa dor, valiam a pena para ver Rafael verdadeiramente feliz. Quase. O restaurante era elegante demais para Fernanda se sentir confortável. Localizava-se nos jardins, com decoração sofisticada e uma clientela que parecia ter saído das páginas de uma revista de lifestyle. Fernanda havia escolhido seu melhor vestido, um preto simples que havia comprado em uma loja de departamento, mas ainda se sentia deslocada. Rafael já estava esperando quando ela chegou, de pé ao lado de uma mesa próxima às janelas que davam vista para a rua arborizada. Mas não estava sozinho. Patrícia Oliveira era ainda mais impressionante pessoalmente do que Fernanda se lembrava. Alta, loira, com um vestido bege que provavelmente custava mais que o salário mensal de Fernanda. Tinha aquela elegância natural das mulheres que cresceram com dinheiro, uma confiança silenciosa que fazia as pessoas se virarem para olhar. Fernanda, Rafael acenou, se aproximando para abraçá-la. Que bom que você veio. Quando se separaram, Fernanda percebeu Patrícia estudando-a com atenção. Não havia hostilidade em seu olhar, mas sim uma curiosidade calculada, como se estivesse tentando entender exatamente o que Fernanda representava na vida de Rafael. Patrícia, esta é Fernanda, minha assistente, Rafael disse. Fernanda, você conhece Patrícia? Claro. Patrícia estendeu a mão com um sorriso perfeitamente polido. Rafael fala muito de você. Diz que você foi fundamental para nossa reconciliação. Havia algo na forma como ela disse nossa reconciliação que fez Fernanda se sentir ainda mais desconfortável. Eu apenas ofereci uma perspectiva feminina, Fernanda disse diplomaticamente. Que modesta. Patrícia sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Rafael me contou sobre as aulas de dança também. Que dedicação. Fernanda sentiu as bochechas corarem. Ela havia esperado que Rafael mantivesse alguns detalhes em privado, mas aparentemente ele havia contado tudo para Patrícia. Foi divertido, Fernanda disse simplesmente. Eles se sentaram, Rafael galantemente puxando a cadeira para ambas as mulheres. Durante os primeiros minutos a conversa fluiu de forma superficial. Comentários sobre o restaurante, o menu, o tempo. Mas Fernanda podia sentir Patrícia a observando, analisando cada palavra, cada gesto. Então, Fernanda, Patrícia disse quando chegaram ao prato principal, Rafael me disse que você mora em Osasco. Deve ser uma viagem longa todos os dias. 1h30 de trem, Fernanda confirmou. Mas estou acostumada. 1h30? Patrícia pareceu genuinamente surpresa. Nossa, que dedicação! Eu não conseguiria fazer essa viagem todos os dias. Havia algo na forma como ela disse isso que soou condescendente, como se a dedicação de Fernanda fosse ao mesmo tempo admirável e um pouco patética. Fernanda,
É a funcionária mais dedicada que já tive. Rafael interveio. Ela conhece minha rotina melhor do que eu mesmo. Imagino, Patrícia disse suavemente. Deve ser íntimo trabalhar tão próximo assim de alguém por tanto tempo. O comentário pairou no ar por um momento. Fernanda percebeu que estava sendo testada de alguma forma. Patrícia estava marcando o território, estabelecendo hierarquias. É um trabalho como qualquer outro, Fernanda disse calmamente. Claro, Patrícia tomou um gole de vinho. Mas me diga, você tem namorado? Alguém especial? A pergunta era aparentemente casual, mas Fernanda podia sentir a armadilha. Se dissesse que não, pareceria que era uma solteirona dedicada demais ao chefe. Se inventasse alguém, Rafael poderia contradizê-la, já que havia comentado sobre sua vida pessoal durante suas conversas íntimas. Não no momento, Fernanda respondeu honestamente. Que pena. O tom de Patrícia era de falsa simpatia. Uma mulher bonita e inteligente como você, tenho certeza de que encontrará alguém em breve. Fernanda é muito seletiva, Rafael disse, e Fernanda ficou surpresa ao perceber uma nota de defesa em sua voz. Ela não vai se contentar com qualquer um. Vai esperar por alguém que realmente a mereça. Patrícia olhou de Rafael para Fernanda com uma expressão que Fernanda não conseguiu interpretar. Como é admirável ter padrões tão altos, ela disse. Embora às vezes possamos esperar tanto pela pessoa perfeita que perdemos oportunidades reais de felicidade. Ou às vezes, Fernanda disse suavemente, surpreendendo a si mesma com sua coragem, reconhecemos que algumas pessoas simplesmente não estão disponíveis para nós e aprendemos a encontrar felicidade em outras formas. O olhar que Patrícia lhe dirigiu foi afiado como uma lâmina. Por alguns segundos, as duas mulheres se encararam em silêncio, uma comunicação não verbal acontecendo sobre a cabeça de Rafael, que parecia completamente alheio à tensão. Bem, Patrícia disse finalmente. Que filosófico. Rafael, amor, você não me disse que sua assistente era tão profunda. O resto do jantar passou em uma atmosfera de cortesia tensa. Patrícia monopolizou a conversa, falando sobre a galeria de arte, sobre uma viagem que ela e Rafael estavam planejando para a Europa, sobre o apartamento que estavam procurando nos jardins. Fernanda ouvia educadamente, oferecendo comentários quando necessário, mas se sentindo cada vez mais como uma terceira roda. Ver Rafael e Patrícia juntos, ele atento e carinhoso, ela elegante e possessiva, era uma confirmação dolorosa de que sua reforma havia sido bem-sucedida demais. Quando chegou a hora da sobremesa, Patrícia se desculpou para ir ao banheiro, deixando Fernanda e Rafael sozinhos pela primeira vez na noite. Ela é incrível, não é? Rafael disse imediatamente. Inteligente, sofisticada, elegante. Ela é linda, Fernanda concordou sinceramente. E o melhor é que agora eu sei como fazê-la feliz, Rafael continuou. Graças a você. Todas as suas dicas sobre vulnerabilidade, sobre demonstrar sentimentos, está funcionando perfeitamente. Fernanda assentiu, tentando ignorar a ironia de estar ouvindo Rafael elogiar como havia aprendido a amar outra mulher. Eu tenho uma surpresa, Rafael disse baixando a voz. Vou pedir Patrícia em casamento. O garfo escorregou da mão de Fernanda, caindo no prato com um ruído que pareceu ecoar pelo restaurante inteiro. Casamento? Ela repetiu, sua voz saindo mais aguda que pretendia. Já comprei o anel. Vou pedir sábado à noite, durante o jantar de aniversário dela. Rafael sorriu radiante. Quero que seja perfeito. Romântico, íntimo, inesquecível. Fernanda tentou formar palavras, mas sua garganta estava fechada. Casamento. Rafael ia se casar com Patrícia. A transformação estava completa. Fernanda? Rafael franziu a testa, notando sua expressão. Você está bem? Você parece pálida. Estou bem, ela conseguiu dizer. Só surpresa. É um grande passo. É o passo certo, Rafael disse com convicção. Eu nunca me senti tão certo de alguma coisa na vida. E é tudo graças a você. Naquele momento, Patrícia voltou do banheiro, seu sorriso perfeito de volta no lugar. Mas quando olhou de Rafael para Fernanda, Fernanda teve certeza de que ela havia percebido que algo havia mudado na atmosfera da mesa. Perderam alguma coisa interessante? Patrícia perguntou, se sentando e colocando possessivamente a mão sobre a de Rafael. Rafael estava apenas me contando sobre os planos de vocês, Fernanda disse cuidadosamente.
O olhar que Patrícia lhe dirigiu foi penetrante, como se estivesse tentando descobrir exatamente o que Rafael havia compartilhado. Ah, sim, nossos planos, ela disse suavemente. Temos muitos planos emocionantes pela frente. O resto da noite passou em uma névoa para Fernanda. Ela conseguiu manter as aparências, participar da conversa, até mesmo rir nos momentos apropriados. Mas por dentro estava desmoronando. Quando finalmente se despediram na calçada em frente ao restaurante, Rafael a abraçou calorosamente. Obrigado por esta noite, ele disse. Significou muito para mim que vocês duas se conhecessem melhor. Patrícia também a abraçou, mas quando se afastaram, sussurrou algo no ouvido de Fernanda que fez seu sangue gelar. Ele nunca será seu, querida. É melhor você aceitar isso logo. Então, com um sorriso perfeito, Patrícia se afastou entrelaçando o braço no de Rafael enquanto caminhavam para o carro dele. Fernanda ficou parada na calçada, observando o homem que amava se afastar com a mulher que ia se casar com ele. E pela primeira vez, desde que começara essa jornada masoquista de ajudá-lo a reconquistar Patrícia, se perguntou se não havia cometido o maior erro de sua vida. Nas semanas seguintes ao jantar, Fernanda notou uma mudança sutil na atmosfera do escritório. Rafael continuava o mesmo, gentil, agradecido, tratando-a como sua confidente mais próxima. Mas algo havia mudado na dinâmica entre eles. Talvez fossem os telefonemas constantes de Patrícia, ou as flores que chegavam todos os dias para ele, com cartões assinados "Com amor, sua futura esposa". Ou talvez fosse a forma como Rafael havia começado a falar sobre "quando Patrícia e eu estivermos casados", em todas as conversas. A proposta de casamento havia sido um sucesso, como Fernanda sabia que seria. Rafael havia seguido todas as suas sugestões sobre romance. Um jantar íntimo em casa, velas por toda parte, música suave, um discurso vulnerável e sincero sobre como Patrícia o havia tornado um homem melhor. Ela chorou. Rafael contou no dia seguinte, os olhos brilhando de felicidade. Disse que foi a proposta mais romântica que já viu, que eu estava tão diferente do homem frio que ela havia deixado. Fernanda havia sorrido e parabenizado, ignorando a dor familiar no peito. Mais uma vez, suas palavras, suas ideias, suas sugestões haviam criado um momento perfeito entre Rafael e outra mulher. Mas foi numa quinta-feira à tarde, 3 semanas após a proposta, que tudo mudou. Rafael saiu para uma reunião que duraria toda a tarde, deixando Fernanda sozinha no escritório. Ela estava organizando alguns documentos quando seu telefone tocou. Era um número que ela não reconheceu. Alô? Fernanda? Aqui é Patrícia. Fernanda quase derrubou o telefone. Oi, Patrícia. Rafael não está aqui. Ele... Na verdade, é com você que eu quero falar. Uma pausa. Comigo? Posso subir? Estou aqui embaixo no prédio. 10 minutos depois, Patrícia entrava no escritório usando um vestido designer e carregando uma bolsa que custava mais que o carro de Fernanda. Mas havia algo diferente nela. Uma tensão que não estava presente no restaurante. Precisamos conversar, Patrícia disse sem preâmbulos, se sentando na cadeira em frente à mesa de Fernanda. Sobre o quê? Patrícia a estudou por um longo momento. Sobre Rafael e sobre você. Fernanda sentiu o sangue gelar. Não entendo. Acho que entende sim. Patrícia cruzou as pernas elegantemente. Você está apaixonada por ele. Não era uma pergunta. Era uma afirmação, dita com a confiança de alguém que havia chegado a uma conclusão inevitável. Eu não... Por favor. Patrícia levantou a mão. Não me insulte fingindo ignorância. Está escrito em cada olhar seu, em cada gesto. Você está perdidamente apaixonada por meu noivo. Fernanda abriu e fechou a boca várias vezes, procurando palavras que não existiam. A pergunta, Patrícia continuou, é se Rafael sabe disso. Ele não sabe, Fernanda disse rapidamente, e nunca saberá. Não é... Ele nunca... Nunca o quê? Nunca corresponderia aos seus sentimentos. Patrícia inclinou a cabeça. Tem certeza disso? A pergunta pegou Fernanda completamente desprevenida. Como assim? Você não percebeu como ele fala de você? Como os olhos dele brilham quando menciona suas aulas juntas? A forma como ele sempre encontra uma desculpa para incluí-la em nossas conversas? Fernanda balançou a cabeça. Não, não é isso. Ele me vê como amiga, como funcionária. Querida, Patrícia disse com um sorriso que não chegou aos olhos. Eu namoro Rafael há quase 3 anos.
Eu sei quando ele está interessado em uma mulher. E ele está interessado em você. O mundo de Fernanda parou. Isso não faz sentido. Ele pediu você em casamento. Ele te ama. Ele ama a ideia de mim, Patrícia corrigiu. Ele ama a versão de si mesmo que eu represento. Sofisticada, bem-sucedida, apropriada. Mas quando fala de você, ele relaxa. Fica genuíno. Fica ele mesmo. Fernanda tentou processar as palavras, mas elas pareciam impossíveis. Por que está me contando isso? Perguntou finalmente. Porque estou cansada de fingir que não vejo. Patrícia disse, sua máscara de elegância começando a escorregar. Estou cansada de competir com a fantasma de uma mulher que nem sequer luta por ele. Eu não estou competindo. Não está mesmo. E é isso que me deixa louca. Patrícia se levantou, começando a caminhar pelo escritório. Você tem tudo o que eu sempre quis. O interesse genuíno dele, a confiança dele, a capacidade de fazê-lo sorrir de verdade. E está simplesmente desistindo disso. Entregando ele para mim de bandeja. Fernanda a encarou completamente perdida. Eu não entendo o que você quer. Patrícia parou em frente às janelas, olhando para a cidade lá embaixo. Eu quero que você lute por ele. O quê? Você ouviu direito. Patrícia se virou. Eu quero que você conte para Rafael como se sente. Que pare de fingir que é apenas sua assistente dedicada e admita que está apaixonada por ele há anos. Por quê? Por que você quer isso? Porque eu mereço ser amada por alguém que me escolhe por quem eu sou, não porque eu sou a opção apropriada. A voz de Patrícia estava ficando mais emocionada. Eu mereço um homem que olhe para mim da forma como Rafael olha para você quando pensa que ninguém está vendo. Fernanda sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Como ele olha para mim, como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo. Como se ele não conseguisse acreditar na própria sorte de tê-la por perto. Patrícia voltou a se sentar, sua expressão agora vulnerável. Eu já fui olhada assim antes. Sei como é ser desejada de verdade. E Rafael nunca me olhou dessa forma. Fernanda tentou se lembrar de momentos em que havia notado Rafael olhando para ela de forma especial, mas sempre havia atribuído qualquer atenção extra à gratidão profissional. Mesmo se isso fosse verdade, disse cuidadosamente, ele vai se casar com você. Ele fez a proposta. Está planejando uma vida juntos. Por obrigação, por conveniência, porque é o que se espera dele. Patrícia suspirou. Rafael é um homem de palavra. Ele nunca cancelaria o casamento a menos que descobrisse que existe uma alternativa real. Uma alternativa? Você, Fernanda. Você é a alternativa. O silêncio se estendeu entre elas. Fernanda podia ouvir o som do trânsito lá embaixo, o zumbido do ar-condicionado, sua própria respiração acelerada. Ele nunca me escolheria, disse finalmente. Nós somos de mundos diferentes. Eu sou apenas... Você é a mulher por quem ele está apaixonado, mesmo sem admitir para si mesmo. Patrícia se levantou pegando sua bolsa. A pergunta é, você vai continuar se escondendo atrás da insegurança ou vai lutar pelo homem que ama? Ela caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Fernanda, se decidir lutar, faça logo. O casamento é em 2 meses, e eu não pretendo ser a segunda opção de ninguém. E com isso, Patrícia saiu, deixando Fernanda sozinha com uma possibilidade que mudava tudo e que a aterrorizava completamente. Fernanda passou a noite inteira acordada, as palavras de Patrícia ecoando em sua mente. Ele está apaixonado por você, mesmo sem admitir para si mesmo. Na sexta-feira seguinte, ela chegou ao escritório mais cedo que o normal, esperando ter alguns minutos para processar tudo antes de Rafael chegar. Mas ele já estava lá, parado na frente das janelas de seu escritório, olhando pensativamente para a cidade. Bom dia, Fernanda disse suavemente, tentando manter a normalidade. Rafael se virou e ela ficou chocada ao ver que ele parecia ter dormido mal. Havia olheiras sob seus olhos e seu cabelo estava ligeiramente desarrumado. Fernanda. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Precisamos conversar. O coração de Fernanda disparou. Será que Patrícia havia contado a ele sobre a conversa delas? Claro, sobre o quê? Rafael hesitou, passando a mão pelos cabelos. Sobre nós. Sobre esta situação. Situação? Sente-se, por favor. Fernanda se acomodou na cadeira familiar, mas desta vez Rafael não ficou atrás da mesa. Em vez disso, se sentou na cadeira ao lado dela, muito próximo.
Eu estive pensando muito sobre as últimas semanas, ele começou. Sobre tudo o que aconteceu, sobre como me sinto. Fernanda mal conseguia respirar. Como você se sente? Rafael a encarou diretamente. Confuso. Muito confuso. Por causa do casamento, por causa de você. As palavras pairaram no ar entre eles. Fernanda sentiu como se o tempo tivesse parado. De mim? Fernanda, eu... Rafael se inclinou para a frente, suas mãos quase tocando as dela. Nos últimos meses, desde que começamos essas aulas, essas conversas íntimas, eu comecei a me sentir de uma forma que não entendia. Que forma? Como se finalmente tivesse encontrado alguém que realmente me vê, que me conhece, que me aceita, inclusive meus defeitos. O coração de Fernanda estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Isso é apenas gratidão, Rafael. Você está grato pela ajuda. Não. A voz dele foi firme. Não é gratidão, é... Ele parou como se estivesse lutando para encontrar as palavras. Quando estou com Patrícia, eu sinto que estou representando um papel, sendo a versão de mim mesmo que você me ensinou a ser. Mas quando estou com você, eu posso simplesmente ser eu mesmo. Fernanda fechou os olhos tentando processar o que estava ouvindo. Rafael, você vai se casar com ela. Vocês estão planejando uma vida juntos. E é isso que me deixa confuso. Rafael se levantou abruptamente, começando a caminhar. Por que, quando deveria estar pensando no meu casamento, eu só consigo pensar em você? Por que, quando Patrícia me beija, eu me lembro da sensação de dançar com você? Por que, quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em te ver? Cada pergunta era como uma revelação para Fernanda. Ela abriu os olhos e o viu parado na frente dela, vulnerável de uma forma que nunca havia visto. Porque quando Patrícia me diz que me ama, a única coisa que penso é que gostaria de ouvir essas palavras de você. Rafael, Fernanda sussurrou, eu sei que é loucura. Eu sei que não faz sentido. Você é minha assistente. Eu vou me casar em 2 meses. Nós somos de mundos completamente diferentes. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Mas eu não consigo parar de pensar. E se eu estiver cometendo o maior erro da minha vida? Fernanda olhou para as mãos dele segurando as suas, para o rosto que havia estudado e amado por 3 anos, para os olhos que agora a encaravam com uma intensidade que fazia seu mundo girar. E se você estiver? Sussurrou. Então eu preciso saber a verdade. Rafael apertou suas mãos. Preciso saber se existe alguma possibilidade de que você sinta algo por mim. Algo além de lealdade profissional. Era o momento. O momento que Fernanda havia sonhado e temido em igual medida. A chance de finalmente dizer a verdade, de admitir sentimentos que havia guardado por 3 anos. Mas quando abriu a boca, as palavras que saíram foram: não posso fazer isso com você. Rafael recuou como se tivesse levado um tapa. O quê? Você está confuso. Está nervoso com o casamento. É natural ter dúvidas. Fernanda se levantou, se afastando dele. Mas você ama Patrícia. Você lutou para reconquistá-la, fez uma proposta romântica, está planejando uma vida juntos. Fernanda. Não. Ela balançou a cabeça, as lágrimas começando a formar. Não vou ser a mulher que destrói um relacionamento. Não vou ser a razão para você tomar uma decisão da qual vai se arrepender. E se eu não me arrepender? Vai se arrepender. Fernanda forçou as palavras através da garganta fechada. Quando a novidade passar, quando a realidade bater, você vai perceber que cometeu um erro, que jogou fora uma mulher incrível por uma fantasia. Rafael se levantou, se aproximando dela novamente. Isso não é fantasia, Fernanda. O que sinto por você é real. É gratidão misturada com nervosismo pré-casamento. Fernanda insistiu, mesmo quando cada fibra de seu ser gritava para ela contar a verdade, para admitir que o amava desesperadamente. Olha nos meus olhos, Rafael disse suavemente, e me diz que você não sente nada por mim. Fernanda o encarou, nos olhos que conhecia tão bem, no rosto que povoava seus sonhos, e por um momento quase cedeu. Quase admitiu que estava perdidamente apaixonada por ele há anos, que havia passado incontáveis noites imaginando como seria ser amada por ele. Em vez disso, disse: eu sinto carinho por você, como sentiria por qualquer amigo. Mas não é amor, Rafael, não do jeito que você acha. A dor que passou pelos olhos dele foi como uma punhalada no coração de Fernanda. Ele deu um passo atrás,
passando as mãos pelo rosto. Certo, claro, você tem razão. Sua voz estava rouca. Desculpa, não sei em que estava pensando. Fernanda queria correr até ele, segurar seu rosto, dizer que havia mentido, que o amava mais do que qualquer coisa no mundo. Mas em vez disso, permaneceu imóvel, assistindo o homem que amava se afastar emocionalmente. Vou me concentrar no casamento, Rafael disse, tentando recuperar a compostura. Você estava certa. É nervosismo, pé frio. Patrícia merece minha total atenção. Ela merece, Fernanda concordou, cada palavra custando um pedaço de sua alma. Rafael assentiu e se dirigiu para seu escritório. Na porta parou e se virou. Fernanda? Sim. Obrigado. Por me trazer de volta à realidade. Por me impedir de fazer algo estúpido. Então ele fechou a porta, deixando Fernanda sozinha, com a certeza de que havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Ela havia tido a chance, a única chance, de lutar pelo homem que amava, e havia escolhido protegê-lo de si mesma, mesmo que isso significasse perdê-lo para sempre. Os dias seguintes foram de uma tensão quase insuportável. Rafael voltou ao profissionalismo frio dos primeiros anos, tratando Fernanda com cortesia distante. As conversas íntimas acabaram, os almoços compartilhados cessaram, e ele parecia evitar qualquer interação que não fosse estritamente necessária. Fernanda mergulhou no trabalho, tentando fingir que tudo estava normal, mas por dentro estava se desintegrando. A dor de tê-lo perdido, não só romanticamente, mas também como amigo, era quase física. Na terça-feira da semana seguinte, Patrícia apareceu no escritório sem avisar. Rafael estava em reunião, então ela se sentou na cadeira em frente à mesa de Fernanda. Vejo que não seguiu meu conselho, Patrícia disse sem preâmbulos. Fernanda olhou para ela, vendo pela primeira vez rachaduras na máscara de perfeição. Patrícia parecia cansada, tensa, menos controlada que o normal. Não sei do que está falando. Rafael voltou para casa na sexta-feira passada completamente arrasado. Ficou trancado no escritório dele a noite inteira, bebendo e olhando pela janela. Patrícia cruzou os braços. Quando finalmente me contou o que havia acontecido, eu soube que você havia rejeitado ele. Fernanda engoliu em seco. Fiz o que tinha que fazer. Fez uma estupidez. Ele estava confuso, nervoso com o casamento. Não era amor de verdade. Pare com isso. Patrícia bateu a mão na mesa, fazendo Fernanda pular. Pare de fingir que sabe o que ele sente melhor do que ele mesmo. Patrícia, você acha que está sendo nobre? Sacrificial? Você está sendo covarde. Os olhos de Patrícia brilhavam com lágrimas de frustração. Está se escondendo atrás da insegurança e chamando isso de altruísmo. Fernanda ficou em silêncio, chocada com a explosão emocional. Quer saber a verdade? Patrícia continuou. Quer saber o que realmente aconteceu na sexta-feira à noite? Fernanda assentiu relutantemente. Rafael chegou em casa e me disse que havia se declarado para você. Que havia finalmente entendido por que nosso relacionamento sempre pareceu forçado, por que mesmo depois de toda aquela transformação, ainda se sentia como se estivesse representando. Patrícia se levantou, caminhando até a janela. Ele disse que pela primeira vez na vida havia entendido a diferença entre amar alguém e estar apaixonado por alguém. E o que você disse? Que eu já sabia. Que qualquer pessoa com olhos podia ver que vocês dois estavam apaixonados um pelo outro. Patrícia se virou. E então ele me contou que você havia rejeitado ele, que havia dito que era tudo imaginação. Fernanda sentiu as lágrimas começarem a formar. Sabe o que ele fez depois disso? Bebeu uma garrafa inteira de uísque e me disse que eu estava certa desde o começo, que ele realmente não sabia amar ninguém, que era frio, inadequado, e que deveria se contentar com um relacionamento baseado em compatibilidade. As lágrimas de Fernanda começaram a cair. E então, Patrícia continuou, sua própria voz quebrando. Ele me pediu desculpas por ter duvidado do nosso relacionamento. Disse que eu era perfeita para ele, que éramos um casal ideal e que nunca mais questionaria isso. Isso é bom, Fernanda conseguiu dizer através das lágrimas. Vocês podem ser felizes. Felizes? Patrícia riu amargamente. Fernanda, você não entende. Rafael não me pediu desculpas porque me ama. Ele se resignou a ficar comigo. O silêncio pesou entre elas. Ele desistiu do amor verdadeiro porque você o convenceu de que não era correspondido.
e agora está se preparando para se casar comigo por conveniência, por obrigação, por medo de ficar sozinho. Fernanda cobriu o rosto com as mãos. Eu estava tentando protegê-lo. De quê? Da felicidade? Patrícia se aproximou. Ou estava protegendo a si mesma do risco de ser rejeitada? A pergunta atingiu Fernanda como um raio. Era isso? Tinha sido covardia disfarçada de altruísmo? Eu não sou boa o suficiente para ele. Fernanda sussurrou. Segundo quem? Segundo você? Patrícia se sentou ao lado dela. Fernanda, vocês passaram 3 anos trabalhando lado a lado. Você o conhece melhor que qualquer pessoa no mundo. Ele confia em você, ri com você, divide inseguranças que nunca compartilhou comigo. Mas vocês são de um nível social parecido. E daí? Você acha que amor tem a ver com cartão de crédito? Com código postal? Patrícia balançou a cabeça. Eu cresci com dinheiro, tenho educação formal, frequento os círculos certos. Mas você sabe o que eu não tenho? Fernanda a olhou através das lágrimas. Eu não consigo fazer Rafael rir de verdade. Não consigo fazê-lo relaxar, ser genuíno, esquecer de todas as expectativas e pressões. Quando ele está comigo, é a melhor versão possível de Rafael Mendonça, CEO. Quando está com você, Patrícia suspirou. Quando está com você, ele é simplesmente Rafa. Patrícia, eu desisto. As palavras foram ditas tão suavemente que Fernanda não teve certeza de ter ouvido direito. Como? Eu desisto. Do casamento, do Rafael, de toda essa farsa. Patrícia se levantou, pegando a bolsa. Não posso me casar com um homem que está apaixonado por outra pessoa, mesmo que ele esteja disposto a fingir o contrário. Fernanda ficou de pé também. Você não pode fazer isso. O casamento é em 6 semanas. Posso e vou. Patrícia se dirigiu à porta. Mas não vou deixar Rafael descobrir assim. Vou contar para ele esta noite de forma gentil. Vou dizer que percebi que não somos compatíveis, que queremos coisas diferentes da vida. E depois? Patrícia parou na porta e olhou para trás. Depois, Fernanda Silva, você vai ter que decidir se finalmente vai lutar pelo homem que ama ou se vai deixá-lo acreditar que é impossível de ser amado. E se for tarde demais? Nunca é tarde demais para a verdade. Patrícia sorriu tristemente. Mas quanto mais tempo você demorar, mais difícil vai ser convencê-lo de que merece ser feliz. E com isso, ela saiu, deixando Fernanda com uma escolha impossível e a certeza crescente de que havia cometido o maior erro de sua vida. Na manhã seguinte, Fernanda chegou ao escritório para encontrar Rafael completamente devastado. Ele estava sentado atrás de sua mesa, ainda usando as roupas do dia anterior, com olheiras profundas e uma expressão de completo desespero. Rafael! Fernanda bateu suavemente na porta de vidro. Posso entrar? Ele levantou os olhos para ela, e Fernanda ficou chocada ao ver lágrimas secas em seu rosto. Patrícia cancelou o casamento. Ele disse simplesmente. Fernanda entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. O que aconteceu? Ela disse que não podia se casar comigo porque eu estou apaixonado por outra pessoa. Rafael riu amargamente. Disse que seria injusto comigo e com ela construir um casamento sobre mentiras. Fernanda se sentou na cadeira em frente a ele, seu coração acelerado. E o pior, Rafael continuou, passando as mãos pelo cabelo desarrumado. É que ela está certa. Ela sempre esteve certa. Rafael, eu passei 3 anos tentando me convencer de que o que sinto por você é gratidão, amizade, qualquer coisa menos amor. Ele a encarou diretamente. Mas na sexta passada, quando você me rejeitou, quando disse que não sentia nada por mim, foi como se meu mundo tivesse desabado. Fernanda sentiu as lágrimas começarem a formar, mas permaneceu em silêncio. E então tentei me convencer de que você estava certa, que eu estava confuso, que deveria focar no meu relacionamento com Patrícia. Rafael se levantou, caminhando até as janelas. Mas cada vez que ela me tocava, eu pensava em você. Cada vez que ela me dizia que me amava, eu desejava ouvir isso de você, Rafael. Então, quando ela me confrontou ontem à noite, quando disse que podia ver que meu coração estava com outra pessoa, eu não pude negar, não pude mais mentir para ela, para mim mesmo, para ninguém. Ele se virou para enfrentá-la. Eu estou perdidamente apaixonado por você, Fernanda, talvez há anos, e agora perdi tanto Patrícia quanto você. O silêncio se estendeu entre eles. Fernanda sabia que este era o momento da verdade. Não havia mais desculpas. Não havia mais razões para se esconder. Você não me perdeu, ela disse suavemente.
Rafael franziu a testa. Como? Fernanda respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Você nunca me perdeu porque eu sempre fui sua. A expressão no rosto de Rafael mudou lentamente. O que você está dizendo? Estou dizendo que menti na sexta passada. Menti porque estava com medo, porque achava que estava protegendo você de cometer um erro. As lágrimas finalmente começaram a cair. Mas a verdade é que eu te amo, Rafael. Te amo há 3 anos. Te amo desde o primeiro dia que entrei neste escritório. Rafael ficou completamente imóvel, como se não conseguisse processar as palavras. Você me ama? Desesperadamente, completamente, pateticamente. Fernanda riu através das lágrimas. Passei 3 anos observando cada gesto seu, memorizando cada sorriso, apaixonando-me mais a cada dia. E quando você me pediu para ajudá-lo a reconquistar Patrícia... Oh, Deus! Rafael cobriu o rosto com as mãos. Fernanda, eu fiz você passar por isso? Fiz você me ensinar a amar outra mulher quando você... Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, ela admitiu. Mas faria novamente, porque a única coisa que eu queria era te ver feliz, mesmo que não fosse comigo. Rafael se aproximou dela, ajoelhando-se na frente de sua cadeira como havia feito na sexta anterior. Por que não me disse? Por que mentiu quando eu me declarei? Porque tinha certeza de que você se arrependeria. Porque somos de mundos diferentes. Porque você estava noivo de uma mulher perfeita. Porque... Fernanda soluçou. Porque estava com medo de que você descobrisse que eu não sou suficiente. Não é suficiente. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Fernanda, você é tudo. Você é inteligente, gentil, engraçada, linda. Você me vê realmente. Me aceita realmente. Me ama realmente. Rafael, eu passei anos procurando por alguém que me fizesse querer ser uma pessoa melhor. E você estava aqui o tempo todo, me fazendo querer ser melhor todos os dias, só por estar perto de você. Ele beijou sua testa suavemente, como havia feito naquela noite no escritório semanas atrás. Eu te amo, Fernanda Silva. Te amo de uma forma que nem sabia que era possível. Te amo não apesar de quem você é, mas exatamente por causa de quem você é. Fernanda fechou os olhos, sentindo as lágrimas caírem livremente. Eu tenho tanto medo. De quê? De que isso seja só um rebote. De que quando a poeira baixar você perceba que cometeu um erro, que eu não sou o que você realmente quer. Rafael a puxou para perto, abraçando-a apertado. Fernanda, olha para mim. Ela abriu os olhos, encontrando os dele a centímetros de distância. Eu passei 3 anos cego para o que estava bem na minha frente. 3 anos tentando forçar sentimentos que não existiam com Patrícia, quando o amor verdadeiro estava aqui, contigo, todos os dias. Ele tocou o rosto dela suavemente. Que isso não é rebote. Isso não é confusão. Isso é eu finalmente sendo honesto comigo mesmo sobre o que sempre soube no fundo do coração. O que você sempre soube. Que você é minha pessoa. Que você sempre foi minha pessoa. Rafael sorriu através das próprias lágrimas. E se você me deixar, eu vou passar o resto da vida provando que você é suficiente. Mais que suficiente. Você é perfeita para mim. E então, finalmente, depois de anos de dor silenciosa e amor não correspondido, depois de semanas de mentiras e mal-entendidos, Rafael beijou Fernanda. Foi um beijo de reconhecimento, de alívio, de amor finalmente livre para existir. Foi tudo que Fernanda havia sonhado e mais. Doce, desesperado, perfeito. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eu te amo tanto, Fernanda sussurrou. Eu também te amo. Tanto que chega a doer. Eles permaneceram abraçados no escritório, enquanto São Paulo continuava seu ritmo frenético 30 andares abaixo, finalmente encontrando o que haviam procurado um no outro durante tanto tempo. O amor verdadeiro. O amor que vê, que aceita, que transforma. O amor que estava ali o tempo todo, esperando pacientemente para ser reconhecido. Nas semanas que se seguiram, Rafael e Fernanda tiveram que navegar cuidadosamente pela transição de colegas para casal. No escritório mantinham a discrição profissional, mas depois do expediente, exploravam esta nova dimensão de seu relacionamento com a maravilha de quem descobre um tesouro escondido. Rafael cancelou oficialmente o casamento, lidando com os aspectos práticos e sociais com uma elegância que impressionou Fernanda. Ele foi honesto com amigos e familiares sobre ter descoberto que estava apaixonado por outra pessoa
enfrentando as inevitáveis perguntas e julgamentos com dignidade. Minha mãe quer te conhecer, Rafael disse numa tarde de quinta-feira, enquanto caminhavam pelo Ibirapuera depois do trabalho. Fernanda parou de andar. Sua mãe? Ela ficou curiosa sobre a mulher que, finalmente, fez meu filho entender o que é amor de verdade. Rafael sorriu. Foram as palavras dela, não minhas. Rafael, eu não sei se estou pronta para isso. Sua família... Eles vão pensar que sou o homem mais sortudo do mundo. Ele interrompeu, parando e segurando suas mãos. Fernanda, já conversamos sobre isso. Você precisa parar de se diminuir. Era verdade. Nas últimas semanas, Rafael havia trabalhado pacientemente para desarmar as inseguranças de Fernanda, provando dia após dia que sua escolha era real e definitiva. Eu sei. É que... Fernanda suspirou. É difícil acreditar às vezes que alguém como você pode me amar. Alguém como eu? Rafael franziu a testa. Fernanda, eu sou apenas um homem que teve sorte de encontrar a mulher que o completa. Eles continuaram caminhando, e Rafael, de repente, parou perto do lago artificial do parque. Na verdade, Rafael disse, parando perto do lago artificial do parque, há algo que preciso te contar, sobre por que demorei tanto para perceber o que sentia por você. Fernanda o olhou com curiosidade. O que você quer dizer? Rafael se sentou em um banco próximo, puxando-a para se sentar ao seu lado. O sol da tarde filtrava através das árvores, criando padrões dourados no chão. Lembra quando você disse que me observava há 3 anos? Que conhecia cada gesto meu, cada mudança de humor? Lembro. Bem, eu também te observava. Rafael sorriu suavemente. Só que estava me convencendo de que era observação profissional, que prestava atenção em você porque era uma funcionária excepcional. Fernanda sentiu o coração acelerar. Rafael, eu sabia que você chegava 5 minutos mais cedo toda segunda-feira porque detestava começar a semana atrasada. Sabia que você sempre trazia um café extra quando eu tinha reuniões difíceis. Sabia que você mordia o lábio inferior quando estava concentrada e que seus olhos brilhavam de forma especial quando você sorria de verdade. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu me convencia de que reparar nessas coisas era normal, profissional, mas a verdade é que eu estava fascinado por você há muito tempo, só estava com medo demais de admitir. Medo de quê? De não ser suficiente para você, Rafael admitiu, ecoando as próprias inseguranças de Fernanda. Você é tão genuína, tão real, tão humana, e eu sempre me senti como uma versão artificial de mim mesmo. Até com Patrícia eu estava sempre representando. Fernanda tocou o rosto dele suavemente. Você nunca foi artificial comigo, porque com você eu me sentia seguro para ser vulnerável, para ser imperfeito. Rafael virou o rosto para beijar a palma da mão dela. É por isso que quando você me rejeitou naquela sexta-feira, foi devastador. Porque você era a única pessoa com quem eu podia ser completamente eu mesmo. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando as famílias que passeavam pelo parque, as crianças correndo perto do lago. Rafael, Fernanda disse finalmente, tem algo que eu nunca te contei também. O quê? No primeiro dia que trabalhei para você, você estava ao telefone discutindo um contrato. Estava frustrado, passando a mão pelos cabelos, caminhando de um lado para outro. Fernanda sorriu com a lembrança. E então você viu que eu havia chegado, e seu rosto inteiro mudou. Você sorriu, não aquele sorriso profissional, mas um sorriso real, e disse bom dia como se realmente ficasse feliz em me ver. Eu lembro desse dia. Foi naquele momento que eu soube que estava perdida, porque vi o homem real por baixo do executivo, e ele era ainda mais bonito do que imaginava. Rafael a puxou para mais perto, beijando sua testa. 3 anos desperdiçados por causa do medo. Não desperdiçados, Fernanda corrigiu. Necessários. Eu precisava me tornar forte o suficiente para acreditar que mereço ser amada. E você precisava se tornar genuíno o suficiente para reconhecer o amor verdadeiro. E agora? Agora estamos prontos. Fernanda se virou para encará-lo completamente. Estou pronta para conhecer sua mãe. Estou pronta para enfrentar o que as pessoas vão dizer. Estou pronta para lutar por nós. O sorriso que Rafael abriu foi radiante. Tem certeza? Absoluta. Porque pela primeira vez na vida, sei que mereço ser feliz. E você me faz feliz, Rafael Mendonça. Ele a beijou então, ali no banco do parque, com as crianças rindo ao fundo
e o sol dourado de São Paulo brilhando através das árvores. Foi um beijo de promessa, de futuro, de amor finalmente livre para existir sem medos ou inseguranças. Quando se separaram, Rafael sussurrou: "Eu te amo tanto, Fernanda, e vou passar o resto da vida te mostrando o quanto." "Só o resto da vida?" ela provocou sorrindo. "Bom," Rafael riu, "se você me deixar, talvez a eternidade também." E pela primeira vez em 3 anos, Fernanda acreditou completamente que merecia aquele amor, aquela felicidade, aquele futuro brilhante que se estendia à frente deles como as avenidas infinitas de São Paulo. 2 semanas depois, numa quarta-feira chuvosa de verão paulistano, Fernanda acordou com uma sensação estranha no estômago. Ela e Rafael haviam decidido tornar público o relacionamento no escritório naquele dia, e apesar de toda a confiança que havia construído, os nervos estavam à flor da pele. O telefone tocou antes mesmo dela sair da cama. "Fernanda?" Era Rafael, e sua voz soava tensa. "Precisamos conversar, antes de irmos para o escritório." "O que aconteceu?" "Prefiro conversar pessoalmente." "Posso te buscar?" 1 hora depois, Rafael estava na porta do apartamento de Fernanda em Osasco, segurando 2 cafés e uma expressão preocupada que ela não via há semanas. "Minha mãe ligou ontem à noite", ele disse assim que se sentaram na pequena sala. Aparentemente, alguém contou para ela sobre nós, de uma forma não muito gentil. Fernanda sentiu o sangue gelar. "Como assim?" Uma das amigas dela, que tem um filho que trabalha na empresa, ouviu rumores. "Sobre você ter sido minha assistente, sobre o timing do fim do meu noivado." Rafael passou a mão pelos cabelos, frustrado. "As pessoas estão insinuando que você foi a razão do meu rompimento com Patrícia, que você me seduziu ou algo assim." "Oh, Deus." Fernanda cobriu o rosto com as mãos. "Eu sabia que isso ia acontecer." "Fernanda, olha para mim." Ela levantou os olhos, encontrando o olhar determinado dele. "Não me importa o que as pessoas dizem. Não me importa se acham que você é uma interesseira, ou que eu sou um idiota que se apaixonou pela funcionária. A única coisa que me importa é você, mas sua família. Minha mãe vai te adorar assim que te conhecer, e se não adorar, vai ter que aceitar, porque você é a mulher que eu escolhi." Rafael segurou as mãos dela firmemente. "Fernanda, não podemos deixar o medo do que outros pensam destruir o que temos. E se isso afetar sua carreira, a empresa? Então vamos lidar com isso, juntos." Fernanda o estudou por um longo momento. Viu a determinação em seus olhos, a forma como segurava suas mãos como se fossem a coisa mais preciosa do mundo, e soube que ele estava falando sério. "Ok," ela disse finalmente, "vamos enfrentar isso juntos." Mas quando chegaram ao escritório, Fernanda percebeu que a situação era pior do que imaginavam. As conversas pararam quando eles entraram no elevador juntos. Olhares curiosos e sussurros o seguiram pelos corredores. A secretária da recepção, que sempre havia sido simpática, mal conseguiu olhar para Fernanda. No escritório, Rafael a chamou para uma reunião privada. "Vou anunciar oficialmente nosso relacionamento hoje", ele disse, "para toda a equipe. Quero que saibam diretamente de mim, antes que os rumores se espalhem mais." "Rafael, você tem certeza? Talvez devêssemos esperar." "Não, chega de nos escondermos. Chega de deixar outros definirem nossa história." 2 horas depois, Rafael convocou uma reunião geral. Fernanda ficou no fundo da sala de conferências, observando os 50 funcionários se acomodarem com expressões curiosas. "Quero ser direto com vocês." Rafael começou, sua voz clara e confiante. "Como alguns já devem ter ouvido, meu noivado com Patrícia Oliveira chegou ao fim há algumas semanas." Murmúrios baixos preencheram a sala. "E também sabem que estou em um relacionamento com Fernanda Silva, que trabalha conosco há 3 anos. Mais murmúrios, alguns olhares direcionados a Fernanda, que tentou manter a postura ereta, apesar da vontade de desaparecer. O que talvez não saibam é a verdadeira história de como isso aconteceu. Rafael caminhou até onde Fernanda estava, estendendo a mão para ela. Depois de um momento de hesitação, ela a aceitou, caminhando até a frente da sala ao lado dele. Fernanda não roubou ninguém. Não há um escândalo sórdido ou uma traição dramática. A verdade é muito mais simples e muito mais bonita que isso. Ele olhou para ela antes de continuar, e Fernanda viu amor puro em seus olhos. A verdade é que passei 3 anos trabalhando ao lado da mulher mais íntegra, inteligente e gentil que já conheci, e fui idiota demais
para perceber que estava me apaixonando por ela. Alguns suspiros surpresos ecoaram pela sala. Fernanda nunca, nem por um segundo, foi inadequada ou inapropriada. Ela sempre me tratou com profissionalismo e respeito, mesmo quando eu não merecia. E quando finalmente entendi meus sentimentos, ela inicialmente se recusou a ficar comigo, justamente para proteger minha reputação e meu relacionamento anterior. Fernanda sentiu lágrimas formando nos olhos, enquanto ouvia Rafael contar a verdade para toda a empresa. Então, se alguém tem algo a dizer sobre nossa situação, digam diretamente para mim. Fernanda é a mulher que amo, e se trabalhar com ela todos os dias for um problema para alguém, eu entenderei se preferirem procurar outras oportunidades. O silêncio na sala foi absoluto. Fernanda podia sentir todos os olhos sobre eles, processando as palavras de Rafael. Então, surpreendentemente, alguém começou a bater palmas. Era Carla da contabilidade. Logo outros se juntaram até que toda a sala estava aplaudindo. "Parabéns, chefe!" gritou alguém do fundo. "Era sobre tempo. Fernanda sempre foi perfeita demais para você mesmo", brincou outro, arrancando risadas da multidão. Rafael sorriu, apertando a mão de Fernanda. "Obrigado a todos. E agora voltem ao trabalho. Temos uma empresa para tocar." Quando a sala se esvaziou, Fernanda finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. "Por que está chorando?" Rafael perguntou preocupado. "Porque pela primeira vez na vida, alguém me defendeu publicamente. Alguém escolheu me proteger em vez de me esconder." Rafael a puxou para seus braços, beijando o topo de sua cabeça. "Fernanda, eu vou te defender sempre. Em público, em privado, contra qualquer pessoa, em qualquer situação. Mesmo se isso custar sua reputação, minha reputação não vale nada sem você ao meu lado." E naquele momento, na sala de conferências vazia, com a chuva batendo nas janelas do 30º andar, Fernanda finalmente entendeu completamente o que significava ser verdadeiramente amada. Não apenas tolerada ou aceita, mas defendida, protegida e escolhida, sem reservas ou condições. Rafael havia enfrentado toda a empresa, toda a sociedade, todos os julgamentos possíveis para proteger não apenas seu relacionamento, mas a dignidade dela. E isso valia mais que todas as declarações românticas do mundo. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado, Fernanda acordou no apartamento que agora dividia com Rafael nos jardins. Ainda era surreal às vezes. Acordar naquela cobertura com vista para o Ibirapuera, preparar café na cozinha de mármore, usar o closet que era maior que seu antigo quarto em Osasco. Mas o que era mais surreal ainda era a facilidade com que tudo havia se encaixado. A mãe de Rafael, Dona Helena, havia realmente se apaixonado por Fernanda no primeiro encontro, declarando que, finalmente, meu filho trouxe uma mulher de verdade para casa. A empresa havia se adaptado rapidamente ao novo arrangement. Rafael havia promovido Fernanda para uma posição de consultoria estratégica, onde suas habilidades de observação e intuição eram melhor utilizadas. E a própria Fernanda? Ela havia florescido de formas que nunca imaginou possíveis. "Bom dia, linda." A voz rouca de Rafael interrompeu seus pensamentos. Ele a envolveu por trás, beijando seu pescoço enquanto ela preparava café. "Bom dia." Ela sorriu, se encostando nele. "Dormiu bem?" "Sempre durmo bem quando você está aqui." Eles tomaram café na varanda, observando o movimento matinal do parque lá embaixo. Era uma rotina que haviam desenvolvido nos fins de semana. Café lento, conversas tranquilas, planos para o dia. "Tenho uma surpresa para você", Rafael disse de repente. "Que tipo de surpresa?" Em vez de responder, ele se levantou e foi buscar algo no escritório. Voltou carregando uma pasta elegante. "Lembra que você sempre falou sobre querer fazer faculdade de administração?" Fernanda assentiu. Era um sonho antigo, impossibilitado pela necessidade de trabalhar desde jovem. "Bem", Rafael abriu a pasta e retirou alguns documentos. "Você está oficialmente matriculada no MBA da FGV. As aulas começam na segunda-feira." Fernanda ficou sem fala, olhando os papéis em suas mãos. "Rafael, isso deve custar uma fortuna. É um investimento. Na sua carreira, no seu futuro." Ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira. "Fernanda, você é a pessoa mais inteligente que conheço. Merece todas as oportunidades do mundo." As lágrimas começaram a formar nos olhos de Fernanda. "Eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. Diga que vai deixar o mundo conhecer o quão incrível você é." "Eu aceito." Ela sussurrou,
se inclinando para beijá-lo. Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim quando eu não acreditava. Não tem que agradecer. É o mínimo que posso fazer pela mulher que transformou minha vida completamente. Eles passaram o resto da manhã planejando como seria a nova rotina com as aulas, discutindo sonhos e possibilidades que antes pareciam impossíveis para Fernanda. À tarde, decidiram caminhar pelo Ibirapuera, revisitando o banco onde haviam tido sua primeira conversa verdadeiramente honesta meses atrás. Às vezes ainda não acredito que isso tudo é real, Fernanda disse, observando as famílias que passeavam pelo parque. O que você quer dizer? Que você me ama. Que estamos aqui, juntos, que minha vida mudou tanto. Rafael parou de andar, se posicionando na frente dela. Fernanda, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? De ter me ajudado com Patrícia? De ter passado por toda aquela dor? Fernanda considerou a pergunta por um longo momento. Não, porque se não tivesse acontecido exatamente assim, você nunca teria percebido que estava representando um papel com ela, e eu nunca teria encontrado coragem para acreditar que mereço ser amada. Então você acha que valeu a pena? Cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de dor, tudo valeu a pena para chegar aqui, com você. Rafael sorriu, pegando as mãos dela. Então posso te fazer mais uma pergunta? Pode. Para completa surpresa de Fernanda, Rafael se ajoelhou ali mesmo, no meio do parque, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Fernanda Silva, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. Você transformou minha vida de formas que nem consigo explicar. Me ensinou a diferença entre estar com alguém e amar alguém. Me mostrou que vulnerabilidade é força, que autenticidade é beleza, que o amor verdadeiro não é sobre performance, é sobre aceitação. Fernanda estava chorando abertamente agora, as mãos cobrindo o rosto em choque. Você me viu quando eu estava perdido, me aceitou quando eu era imperfeito, me amou quando eu nem sabia como me amar. E agora quero passar o resto da vida correspondendo esse amor, merecendo esse amor, celebrando esse amor. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Quer se casar comigo? Quer ser minha parceira, minha melhor amiga, minha pessoa para sempre? Sim, Fernanda sussurrou através das lágrimas. Sim, sim, 1000 vezes sim. Quando Rafael colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, aplausos eclodiram ao redor deles. Várias pessoas haviam parado para assistir o pedido e agora comemoravam junto com eles. Eu te amo tanto, Fernanda disse contra os lábios dele. Eu também te amo, para sempre. Enquanto caminhavam de volta para casa, mãos dadas e corações plenos, Fernanda pensou em quão impossível tudo aquilo teria parecido há um ano atrás. Ela, a assistente invisível de Osasco, noiva do CEO mais cobiçado de São Paulo. Ela que sempre se sentiu inadequada, amada completamente por um homem que a via como perfeita, não porque ela tivesse mudado drasticamente, mas porque finalmente alguém havia visto quem ela realmente era e havia escolhido amar exatamente essa pessoa. O amor verdadeiro, Fernanda percebeu, não era sobre se transformar para merecer alguém, era sobre encontrar alguém que visse sua verdadeira essência e a achasse não apenas suficiente, mas extraordinária. E quando a chuva tipicamente paulistana começou a cair durante o caminho de volta, eles correram rindo pelas ruas dos jardins, completamente encharcados, mas completamente felizes, porque finalmente haviam encontrado o que procuravam um no outro, não o amor idealizado dos filmes, mas o amor real da vida, imperfeito, complicado, transformador e absolutamente verdadeiro. 3 anos depois, numa cerimônia íntima no mesmo parque, onde ele havia pedido sua mão, Fernanda caminharia pelo altar em direção a Rafael, sabendo que havia encontrado não apenas seu grande amor, mas sua própria força, seu próprio valor, sua própria voz, e quando dissesse sim diante de todos os amigos e familiares, estaria dizendo sim não apenas ao casamento, mas à vida que havia construído para si mesma, uma vida onde era vista, valorizada e profundamente amada. O amor havia chegado quando ela menos esperava, da forma mais improvável, através da dor mais profunda, mas havia chegado para ficar, sólido como o concreto de São Paulo e infinito como suas avenidas que se estendem até o horizonte. E assim, na cidade que nunca para, 2 pessoas que haviam passado anos procurando por amor,
finalmente perceberam que o haviam encontrado um no outro, não no momento dramático de uma declaração, mas no cotidiano silencioso de se conhecer, se aceitar e escolher ficar dia após dia, até que não conseguissem mais imaginar a vida sem o outro.